Olá, eu desejo que a graça e a paz de Jesus Cristo, nosso Senhor, envolva a tua vida, o teu espírito, tua alma e o teu corpo. Que você seja plenamente abençoado, abençoada com esta paz que é real e verdadeira que Jesus Cristo concede. Nós encontramos nas Escrituras Sagradas, no livro de Neemias, no capítulo 8, versículo 10, uma expressão que é muito usada, muito conhecida no meio cristão. A alegria do Senhor é a nossa força. É um contexto de Neemias, no livro de Neemias, um contexto de vitória, um contexto de restauração, de grande conquista. No entanto, naquele contexto havia uma confusão de sentimentos. Muitas pessoas choravam, algumas pessoas choravam de saudade daquilo que haviam visto, haviam vivido no passado, em relação àquilo que estavam vivendo naquele momento, embora era algo muito glorioso, como eu acabei de falar, e algumas pessoas não sabiam, na verdade, como se posicionar. Então esse líder, Neemias, ele traz uma palavra de Deus para aquele povo e ele fala assim: olha, festejem, celebrem, estejam felizes, troquem presentes, comam as coisas saborosas, bebam as coisas saborosas, né? E se presenteiem um ao outro, porque a alegria do Senhor é a nossa força. Eu quero falar especialmente sobre esta frase final deste versículo, Neemias capítulo 8, versículo 10. A alegria do Senhor é a nossa força. Como entender isto? Como interpretar esta frase, a alegria do Senhor é a nossa força? Será que a forma correta de interpretar esta frase seria: Deus se alegra em nos ver fortes? A alegria do Senhor é a nossa força significa que Deus se alegra em nos ver fortes? Se esta interpretação desta frase fosse a correta, então o contrário também seria correto, ou seja, Deus se entristece em nos ver fracos. Não é de forma nenhuma a interpretação correta desta frase, Deus se alegra em nos ver fortes. Sabe por quê? Porque a fraqueza, a fragilidade, a debilidade é uma característica natural do ser humano. Vocês vejam que se enfraquecer é algo natural. Para uma pessoa não se enfraquecer, seja física ou psicologicamente, moralmente, essa pessoa precisa tomar medidas de fortalecimento. As pessoas tomam remédios, suplementos alimentares, se alimentam adequadamente, fazem exercícios físicos e tomam todas as outras medidas que são recomendadas para quê? Exatamente para se fortalecerem. Por quê? Porque a fraqueza humana é uma característica natural. Então, se a interpretação dessa frase, a alegria do Senhor é a nossa força, a interpretação correta fosse Deus se alegra em nos ver fortes, seria realmente algo que praticamente impossível de acontecer. Ou seja, Deus estaria sempre triste, porque sempre veria seres humanos tristes. Sempre Deus poderia ver, inclusive aqueles que um dia Deus teria visto alegres, veria essas pessoas um dia estando tristes, então Deus se enfraqueceria, não é? Então vamos primeiramente eliminar esta possibilidade de que a interpretação desta frase seja Deus se alegra em nos ver fortes. Então, o que significa a frase, a alegria do Senhor é a nossa força? E eu repito, uma frase tão conhecida e tantas vezes citadas, e é muito bom que ela seja citada, porque é uma frase das Escrituras Sagradas entre as pessoas. O que significa? Eu creio que a interpretação correta é: a alegria que vem do Senhor nos fortalece. A alegria que vem de Deus, a alegria que Deus nos dá, ela nos fortalece. Essa alegria que Deus nos dá, ela não é uma alegria humana, não é uma alegria terrena, não é uma alegria
que depende de situação, de circunstância, que depende de ambiente, porque esta alegria, ela é passageira. Esta alegria que depende das coisas aqui da terra é uma alegria momentânea, uma alegria condicional, passageira, portanto. Uma pessoa pode estar muito alegre, estar até festejando, mas qualquer acontecimento diferente que quebre aquela situação de alegria, a tristeza imediatamente ela vem dominar. Então, a alegria que Deus nos dá é uma alegria sobrenatural, não é uma alegria natural, que depende das coisas naturais, das coisas desta terra. É uma alegria sobrenatural. Portanto, esta frase, a alegria do Senhor é a nossa força, significa que a alegria que Deus nos dá, a alegria que vem de Deus, isto sim, ou esta sim, nos fortalece. É importante ressaltar que a alegria é uma característica de Deus. Deus, Pai, Deus é alegre. No Salmo 16, versículo 11, está escrito, o salmista Davi escreveu: Tu, ó Senhor, se referindo a Deus, Tu me farás conhecer as veredas da vida. Na Tua presença há abundância de alegria. Então Deus Pai, a presença de Deus Pai é um ambiente de alegria. A alegria pertence a Deus. Jesus Cristo também é retratado profeticamente, ainda nos Salmos, como alguém que seria muito alegre. Inclusive, uma das características de Jesus Cristo, citando novamente esse salmo, é que ele seria ungido com o óleo da alegria, mais do que qualquer outro ser humano, mais do que qualquer outro homem. No Salmo 45, versículo 17, nos diz que Jesus Cristo, ele foi ungido com o óleo da alegria, mais do que todos os seres humanos. É por isso que no Evangelho de Jesus Cristo, escrito por João, no capítulo 17, versículo 13, nós encontramos Jesus Cristo naquela oração, naquele momento em que ele orou, cujas palavras todas foram registradas para a nosso conhecimento e nossa edificação. Jesus Cristo, ele ora para que todos os seus seguidores, portanto todos nós que cremos em Jesus como Senhor, sejamos cheios da alegria dele. Ele ora ao Pai e ele pede para que eles, ó Pai, eu intercedo por eles, para que a minha alegria completa esteja neles. Portanto, Jesus Cristo é também aquele que detém a alegria. A alegria pertence a Jesus. E o Espírito Santo? Lá no livro dos Gálatas, na carta aos Gálatas, no capítulo 2, no capítulo 5, versículo 22, está escrito que a segunda característica do fruto do Espírito Santo é alegria. A primeira é amor, a segunda é alegria. Portanto, Deus, a Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, estão completamente vinculados à alegria. É por isso que a alegria que vem de Deus, esta sim, nos fortalece. Nós somos fortalecidos na alegria que vem de Deus. A Bíblia nos conta uma história a respeito do rei Davi. Ainda antes de ser coroado rei, Davi estava numa cidade que se chamava Ziclag, e Davi havia ido com alguns dos seus homens para uma batalha. E enquanto Davi estava guerreando nessa batalha com aqueles soldados, as mulheres e as crianças ficaram naquela cidade e eles foram atacados pelo outro lado por um bando de malfeitores. E aquelas pessoas, aqueles homens maus que invadiram aquela cidade onde Davi, com muitas pessoas, habitavam ali, eles incendiaram, destruíram completamente Ziclag, aquela cidade, e levaram cativas as mulheres e as crianças. As mulheres e as crianças de Davi e os homens que o acompanhavam. A Bíblia nos diz que quando Davi com seus homens voltaram daquela batalha, onde eles estavam travando, e encontram a cidade completamente incendiada, destruída e deserta, eles começaram a chorar. E a Bíblia nos diz, no primeiro livro do profeta Samuel, capítulo 30, versículo 4, que Davi e os homens que estavam com ele choraram tanto, até ficarem completamente sem forças para nada. Ou seja, a tristeza profunda do coração daqueles homens, a tristeza
na qual eles mergulharam, a tristeza para a qual eles se entregaram, os enfraqueceu completamente. Eles já estavam cansados da viagem, daquela batalha que haviam travado, e agora se entregam a uma tristeza tão profunda, com tanto choro e lamento, que todas as suas forças se acabaram. Mas a Bíblia nos diz que daí Davi chama um profeta e manda trazer ali a palavra de Deus, trazer as coisas de Deus, e eles se fortaleceram no Senhor. É por isso que há um texto na Bíblia que diz: fortalecei-vos no Senhor, na força do poder de Deus. Mas eu quero, para encerrar esta meditação, portanto até aqui, mostrando que a tristeza nos enfraquece, mas a alegria que vem de Deus, ela nos fortalece, e encerrar com uma palavra muito bonita de um outro profeta. Eu tenho falado até aqui de Neemias, falei até aqui de Davi, profetas, homens de Deus, mas quero falar agora sobre o profeta Abacuque. Abacuque é um outro livro, um profeta com poucos capítulos, esse livro na Bíblia, mas que nos traz ensinamentos importantes, inclusive no final desse livro, no último capítulo, Abacuque, no capítulo 3, versículo 17, nós encontramos ali a oração de Abacuque. E Abacuque fala assim: ainda que a figueira não floresça, que a videira não dê o seu fruto, que a oliveira também prometa com os seus sinais dar frutos e não dê, a oliveira minta, que nos campos não haja mantimento, que nos currais não haja gado, que as ovelhas sejam exterminadas nas pastagens. Portanto, uma situação completa de miséria, de caos, de fome, tudo aquilo que significa, logicamente, tristeza. Como que naturalmente alguém vai chegar diante do seu pomar e não encontrar um fruto sequer, seja na figueira, seja na videira, que é a parreira de uvas, seja na oliveira, árvore da qual se extrai a azeitona, que se faz o azeite, né? Nos campos não encontra nada, nos currais, nas pastagens, não encontra nada com o que se alimentar. É, logicamente, uma situação em que a pessoa vai ficar extremamente triste, naturalmente. Pela natureza humana, a reação normal é de tristeza. No entanto, mesmo nessa situação, o profeta Abacuque diz: todavia, que significa ao contrário da tristeza normal, da tristeza natural que essa situação vai me trazer, todavia eu me alegrarei no Senhor. Ou seja, eu vou encher o meu espírito, o meu coração com a alegria que vem de Deus. Ele estava dizendo: eu vou permitir que Deus alegre meu coração, mesmo que aquilo que os olhos me mostrem sejam motivos para eu me entristecer. Eu me alegrarei no Senhor. Eu terei grande alegria, grande exultação no Deus que me salva de qualquer situação. E aí ele fala, encerrando a sua oração, no versículo 19, isso é Abacuque capítulo 3, versículos 17, 18 e 19. Então no 19 ele fala assim: o Senhor Deus é a minha força. Veja que no versículo 18 ele diz: eu me alegrarei no Senhor. E no versículo 19 ele fala: eu estarei forte em Deus. Por isso que a alegria que vem do Senhor, ela nos fortalece. Nós encontramos no Novo Testamento aquilo que Jesus Cristo orou: Pai, que os meus discípulos se alegrem com a minha alegria. Nós encontramos o apóstolo Paulo escrevendo aos Filipenses, capítulo 4, versículo 4, e dizendo: alegrem-se no Senhor. Outra vez eu vos digo, alegrem-se no Senhor. Então, qualquer que seja a situação que você esteja passando, se você confia em Deus, receba desta alegria sobrenatural que Deus nos dá, porque a alegria que vem do Senhor, esta nos fortalece. A alegria do Senhor é a nossa força. Deus te abençoe em Cristo Jesus com uma tremenda, profunda alegria, alegria sobrenatural, acima de toda e qualquer situação, de toda e qualquer circunstância. Em nome de Jesus. Amém e amém.